Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar para vocês um caso que aconteceu em 1960, um caso bem antigo e que, é claro, chocou muito a população quando isso aconteceu, por se tratar de um crime, é claro, muito violento, e também porque envolvia uma jovem de apenas 25 anos, e o que chocou também foi quem era o assassino desse caso. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Então, se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, e também ativa o sininho de notificações. Então, bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Irene Garza. Irene Garza nasceu em 15 de novembro de 1934. Seus pais, Nicholas e Josefina, eram donos de uma lavanderia a seco em McAllen, no Texas. Quando Irene era adolescente, o negócio de seus pais havia se tornado um sucesso, e a família conseguiu se mudar do lado sul de McAllen para uma área mais rica, localizada no lado norte da cidade. Ela se formou na McAllen High School, onde se tornou a principal latina a se apresentar como Twiler. Irene foi coroada como a Miss All South Texas Sweetheart em 1958 e foi a rainha do baile na Universidade Pan American. Depois de formada, ela começou a dar aulas para uma turma de segunda série. Em um dia, Irene escreveu uma carta sobre como se sentia nesse momento de sua vida. Ela disse que naquele momento ela era uma jovem muito tímida. E é claro que para ser professora não pode ser tão tímida assim, até porque ela tinha que, dar aula para as crianças, também conversar com os pais dessas crianças. Mas ela disse que estava se sentindo muito bem porque ela conseguiu um emprego também como secretária da Associação de Pais e Mestres da escola. E ela estava ali perdendo essa timidez, deixando isso um pouco mais de lado. Era o que ela queria naquele momento, se tornar uma pessoa que não tivesse tanta timidez, que isso não atrapalhasse tanto ela. Então, nesse momento de sua vida, ela estava muito feliz. Membro da Legião de Maria, Irene levava muito a sério sua fé. Em sua carta, ela indicou que estava encontrando conforto em assistir diariamente à missa em uma igreja próxima. No sábado, 16 de abril de 60, Irene estava com 25 anos e morava com seus pais. Ela disse a eles que iria se confessar na Igreja do Sagrado Coração em McAllen. Ela costumava chamar a atenção da congregação por causa de sua aparência marcante, e vários que estavam na igreja na parte da noite se lembram de tê-la visto. Mas alguma coisa aconteceu. As horas se passaram e Irene não voltou para casa. Eram 3 horas da madrugada quando seus pais decidiram ir até a polícia prestar uma queixa. Em 18 de abril, a polícia encontrou várias pistas importantes para o caso. Em uma estrada na cidade, os policiais encontraram a bolsa da Irene, seu sapato esquerdo e seu véu de renda. Autoridades e voluntários iniciaram uma busca que foi a maior busca da história do Vale do Rio Grande naquela época. Uma mulher que dizia-se ser Irene ligou para sua casa dizendo que foi sequestrada e levada para um hotel nas proximidades. Mas descobriu-se que a ligação era falsa. Seus pais tiveram a esperança de que ela estava viva nesse momento, mas ficaram desolados quando descobriram que era uma informação falsa e era apenas alguém ali querendo ganhar alguma coisa em cima de uma tragédia. Outra pessoa disse a uma garçonete que ele havia matado Irene Garza, mas descobriu-se que era outra pista falsa, feita por um homem que estava muito bêbado. E mais uma vez, a família foi enganada. O corpo de Irene foi encontrado em um canal em 21 de abril, em uma área a vários quilômetros de distância das outras evidências. A partir da autópsia, os médicos legistas puderam dizer que Irene morreu por asfixia. Ela foi abusada enquanto estava inconsciente e ela também foi agredida. Havia hematomas em ambos os olhos e no lado direito do rosto. Qualquer evidência física que pudesse identificar o assassino parecia ter sido lavada,
durante o tempo que o corpo permaneceu no canal. A polícia estava muito determinada, eles queriam muito saber o que tinha acontecido. Ela precisava de uma justiça, assim como sua família. Então, eles entrevistaram várias pessoas da cidade, até criminosos sexuais, também como ex-namorados dela. Eles fizeram vários testes do polígrafo com várias pessoas, mas não conseguiram muitas informações. Eles até ofereceram uma recompensa de $2.500, que foi a recompensa mais alta já dada em um caso criminal de lá. Mas mesmo assim, a polícia estava com muita dificuldade e não conseguia encontrar mais pistas. O padre que ouviu a confissão de Irene, chamado John Fate, de 27 anos, ficou sob suspeita logo após o seu desaparecimento. John estava na igreja McAllen desde que completou o seu treinamento no seminário em San Antônio. Os membros da igreja relataram que ele se ausentou do santuário várias vezes naquela noite. Quando o canal foi drenado, vários dias depois da descoberta do corpo de Irene, o visualizador de slides de fotos de John foi encontrado no local. Outros padres notaram arranhões nas mãos de John e disseram que era incomum ele ter levado Irene à reitoria da igreja para ouvir sua confissão, como ele tinha feito naquela noite. A polícia disse inicialmente que John passou nos testes do polígrafo, mas os testes foram posteriormente considerados inconclusivos. John Fate inicialmente negou ter ouvido a confissão de Irene na reitoria, mas depois ele admitiu que realmente fez isso. Ele justificou sua ausência do santuário, alegando que havia quebrado os óculos naquela noite. Ele disse que costumava brincar com os óculos enquanto ouvia uma confissão numa espécie de tique. John afirmou que dirigiu de volta à casa pastoral de sua igreja, a uma curta distância de carro, para pegar outro par de óculos, e quando chegou, ele não tinha a chave, então teve que subir no segundo andar da casa. Ele disse que sofreu os arranhões nas mãos enquanto subia pela parte externa da estrutura. 3 semanas após a morte, uma mulher chamada Maria Guerra foi abusada sexualmente quando estava ajoelhada na grade de comunhão em outra igreja católica na área de McAllen. Rumores disseram que John era o responsável, mas os líderes da igreja local desencorajaram as pessoas de considerar a possibilidade de que um padre pudesse estar envolvido em um crime tão violento. John admitiu ter visitado um padre naquela igreja no dia do ataque, mas negou ter agredido a moça. Mais tarde, ele foi acusado de abuso sexual. O julgamento terminou em um júri empatado. Em 62, em vez de ter um segundo julgamento, John entrou com um pedido de não contestação e uma acusação de contravenção de agressão agravada e pagou uma multa de $500. Anos depois, ele disse que não entendia que um argumento sem contestação seria considerado uma condenação no caso. Após os procedimentos legais no caso Guerra, John foi enviado para um mosteiro trapista no Missouri. Um dos membros disse ao monge que John havia matado alguém e pediu a ele que aconselhasse John por alguns meses para determinar se ele tinha disposição para se tornar um monge. O monge disse que John confessou ter machucado uma jovem e assassinado outra, mas disse que não era sua função julgar John naquela época. A confissão dele não foi relatada às autoridades por muitos anos. John não se sentia confortável com o estilo de vida na abadia de Assunção. Com isso, ele foi enviado para Hammers Springs, no Novo México, para um retiro de tratamento para padres com problemas, após o qual ele se juntou a uma ordem como membro da equipe e trabalhou para uma função de supervisão no centro. O padre James Porter foi para o centro depois que ele ficou conhecido por ter molestado algumas crianças na década de 60, e John o liberou para colocação em uma outra paróquia. Porter foi posteriormente preso após abusar de até 100 crianças. John desistiu de ser padre na década de 70. Ele se casou, mudou-se para a área de Phoenix e teve 3 filhos. Ele trabalhou como voluntário de caridade por 17 anos. Em 2002, o monge que conversou com John decidiu que não poderia mais manter o segredo da confissão dele, pensando que o assassinato havia ocorrido em San Antônio porque ele havia treinado lá. O monge chamou as autoridades para aquela cidade. A investigação sobre a morte de Irene Garza foi reaberta naquele ano. O investigador contatou o padre Joseph O'Brien, um padre que havia trabalhado com John na época da morte de Irene.
Embora O'Brien tenha dito a um programa de televisão no ano 2000 que não sabia nada sobre a morte da Irene, ele admitiu que John havia confessado logo após o assassinato. Mais tarde, em 2002, o examinador do polígrafo, que havia testado John em 60, ele disse que não confiava muito naqueles resultados. O relatório inicial dizia que ele passou, mas o relatório foi posteriormente editado para dizer que os resultados foram inconclusivos. O examinador sentiu o tempo todo que John havia falhado no teste, que ele estava mentindo. René Guerra, promotor distrital do condado da década de 80 até 2014, optou por não levar o caso de Irene a um grande júri até 2004. O monge, o O'Brien e John não receberam intimações no caso, e o grande júri se recusou a indiciar John. O padre O'Brien morreu no ano de 2005. Guerra relutou em revisar o caso, dizendo que a investigação policial inicial tinha sido de má qualidade, que O'Brien sofria de demência quando foi interrogado e que não havia evidências físicas. Guerra irritou a família de Irene ao perguntar: por que alguém seria assombrado por sua morte? Ela morreu, seu assassino escapou e não tem o que fazer. Em 2014, o juiz distrital fez campanha para destituir Guerra do cargo de promotor distrital, e o caso Irene surgiu como um tema de campanha. Rodrigues disse que queria justiça para a família Garza e prometeu dar uma nova olhada no caso se ele fosse eleito. E ele ganhou a eleição. Nos dias seguintes ao anúncio da votação, Guerra procurou nomear Rodrigues como procurador especial no caso Garza. Rodrigues recusou, dizendo que preferia dar uma nova olhada nas evidências assim que assumiu o controle do escritório do promotor público em janeiro de 2015. Em abril, ele anunciou que o caso Garza estava aberto novamente. Sem mencionar nenhum suspeito ou novas evidências, ele disse que vários funcionários do seu escritório estavam trabalhando no caso. Em fevereiro de 2016, John Fate foi finalmente preso. Ele estava com 83 anos na época de sua prisão e usava um andador quando compareceu ao tribunal. Ele entrou com uma alegação de inocência. A promotoria solicitou uma fiança de $750 mil, enquanto a equipe de defesa pediu uma fiança de $100 mil, acrescentando que John tinha um câncer no rim e na bexiga, em estágio 3. O juiz estabeleceu uma fiança de $1 milhão. As audiências do caso foram realizadas em junho até novembro. Em fevereiro de 2017, um juiz marcou a data do julgamento para o final de abril, e John permaneceu sob supervisão médica na prisão. Em abril, a defesa dele entrou com um pedido de mudança de local, porque acreditava que seu cliente não receberia um julgamento justo ou imparcial. Eles apresentaram um documento de 700 páginas com evidências, mostrando que os repórteres supostamente condenaram John como assassino e que a única razão pela qual ele evitou o processo por anos foi porque a Igreja Católica o protegeu. Em algum momento de março, um monge testemunhou contra ele em depoimento fechado. Isso era permitido pela lei do Texas, dada a idade da testemunha e o conhecimento exclusivo do caso. Em 24 de maio, o juiz ouviu os argumentos do autor e da defesa sobre o pedido de mudança. Em 7 de junho, ele negou o pedido de mudança após considerar que o réu não conseguiu provar que havia um preconceito contra ele naquela comunidade. Em 19 de julho, John Fate compareceu ao tribunal para uma pré-audiência. O julgamento estava previsto para começar em 11 de setembro, mas em 10 de setembro, o tribunal decidiu adiar o julgamento devido a conflitos de agenda. John compareceu ao tribunal em 11 de setembro, esperando ser julgado naquela semana. A fase inicial de seleção do júri foi realizada em meados de setembro. O julgamento foi adiado até outubro. Em 30 de outubro, a defesa entrou com uma moção de continuação. A seleção do júri foi redefinida para 14 de novembro. E a data do julgamento, em 6 de novembro, foi para 28 de novembro. Em 7 de dezembro, John Fate foi finalmente condenado pelo assassinato de Irene Garza. Na fase do julgamento, o advogado de defesa pediu que John recebesse liberdade condicional, citando sua falta de condenações criminais antes da morte de Irene. A promotoria pediu uma sentença de 57 anos, o que simbolizava o tempo que se passou desde a morte dela. Mas em 8 de dezembro de 2017, o júri pronunciou a sentença de prisão perpétua, e ele nunca confessou o assassinato. John Fate morreu de causas naturais em 12 de fevereiro de 2020.
Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como vocês viram, muitos anos se passaram até que finalmente, né, o assassino foi condenado. Mas passou muito tempo mesmo, ele já estava lá com seus 80 anos, ele praticamente nem cumpriu a pena, ele viveu tantos anos livres, né? Isso deixa a gente com muita raiva, porque podia ter sido resolvido muito mais rápido. Teve a questão do monge também que soube e ele se sentiu muito culpado por não contar às autoridades. Então foi algo que demorou muito tempo para ser concluído. Mas a gente vendo pelo lado positivo, pelo menos o caso foi encerrado. Digamos que teve a justiça, mas foi uma justiça que demorou muito para acontecer. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.